Bom, vamos começando e as pessoas vão entrando aos poucos. Então, estamos aqui já no nosso último dia do nosso congresso e aqui nós da comissão organizadora, Ana Paula, José Antônio e eu, a gente primeiro quer agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui conosco e que ficaram esses 2 dias trocando ideias sobre o ensino de língua portuguesa ao redor do mundo e também, claro, inclusive nos países lusófonos. E a gente está muito contente, muito honrado de ter a presença da Asingeri para fazer a nossa palestra que vai finalizar. Então, assim, um agradecimento muito especial por ela ter topado participar e por ter aceitado. Eu vou fazer a apresentação dela e à medida que ela for apresentando, se vocês tiverem perguntas, a gente pede para vocês colocarem aí no chat e a gente vai acumulando, a gente vai lendo e vai organizando. E aí, quando ela terminar, a gente abre para as perguntas através do chat e aí a Asa vai poder comentar e assim a gente consegue deixar o nosso chat aí como o nosso espaço para o nosso diálogo após a apresentação dela. Então, a Asingeri, ela é professora doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora de África e afrodiáspora, e atualmente ela é professora do Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro e do Instituto de Pesquisa Pretos Novos também no Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Arte, Religião e História do Laboratório de História das Experiências Religiosas na Federal do Rio e também no Núcleo de Filosofia Política do Laboratório Gerumá, também na Federal do Rio de Janeiro. Asa é escritora, roteirista, multiartista, crítica literária, crítica teatral e literária, mãe, podcaster e youtuber. E para quem ainda não teve o contato do YouTube, do canal, eu recomendo muito, são vídeos fascinantes. Eu, como professor de português como língua estrangeira, já usei vários vídeos nas minhas aulas, então ter a chance de poder escutar a Asa aqui, para mim é um prazer. Eu estendi o convite aos meus alunos também que pudessem participar, e ela vai falar sobre o português brasileiro ou português. Essa é a pergunta que ela propõe, reflexões sobre a afro-lusofonia, e agora eu vou dar a palavra a ela, e assim, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e o palco virtual é seu. Ai, muito obrigada, me sinto muito acolhida. Boa noite, boa tarde, né? Aqui é quase noite, a todo mundo, mas acho que para vocês ainda é tarde, né? 4 e pouca, né? É um prazer estar aqui. Foi o que eu estava falando, né? Antes, é um diálogo importante, que me interessa, inclusive, e eu espero que eu traga reflexões propositivas, positivas, que pense a língua portuguesa, mas pense também para além da língua portuguesa, né? Os nossos papéis enquanto agentes que utiliza dessa língua também para executar as nossas próprias agências, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui. Enfim, vocês podem levantar a mãozinha, usar esse reaction aqui com a mãozinha, se sentir muito, assim, não, mas eu tenho que falar agora. Mas, se não, se dá para aguentar, né? Porque às vezes, né? Mas se der para aguentar, no final, a gente conversa, como o João mesmo falou. Agradecer formalmente à universidade, agradecer ao professor José, João, pelo convite. E eu trago justamente essa reflexão, essa proposição reflexiva. Mas antes de entrar nela, na verdade, eu queria contar uma coisa para vocês, né? Eu fui professora de português para estrangeiros durante 16 anos. Eu tive uma empresa de português para estrangeiros. E durante toda a minha graduação, mestrado e doutorado, eu vivi, botei comida na minha mesa, dando aula para estrangeiros. Então, ter recebido esse convite aqui, para mim, foi muito positivo, porque, apesar de eu ser focada em África, afrodiáspora, enquanto matéria de pesquisa, para eu conseguir
terminar os meus estudos sobre África e afrodiáspora, quem me sustentou foi a aula de português para estrangeiros, né? Então, eu estou muito feliz também por estar aqui nesse momento, né? Nesse congresso. E aí eu tenho alguns tópicos que eu quero refletir com vocês. Primeiro, a provocação do título, né? Quando o João me propôs outra coisa, deixa eu falar um negócio assim. Quem quiser, pode abrir a câmera, porque eu me sinto muito solitária, assim, falando com a máquina, falando com, né? Eu gosto de ver os rostinhos de vocês, me sinto mais humanizada, é muito melhor. Obrigada. E aí, eu queria trazer essa provocação do título, né? Português brasileiro ou português, porque eu venho de uma formação universitária, linguística, eu estudei da graduação ao doutorado na Faculdade de Letras da UFRJ, em que havia um olhar menor para as experiências que permeavam a variante, que não permeavam, melhor dizendo, a variante culta do português padrão, né, ao ponto de eu passar a graduação e toda a trajetória e não ter visto Carolina Maria de Jesus, né, não ter estudado ela, e uma das justificativas para que ela não figurasse as nossas aulas de literatura brasileira era justamente porque ela falava um português menor, ela falava um português errado, né? Era uma literatura menor, né? E aí a gente precisa perguntar algumas coisas. A gente vai fazer vai questionar, vamos perguntar à senhora língua portuguesa e vamos perguntar também à sociedade, né? Às sociedades lusófonas, mas sobretudo à sociedade brasileira, porque a minha localização é essa, né? Só posso falar daqui, e daqui eu só posso falar do Rio de Janeiro, porque é onde meus olhos, né, meu corpo perpassa o território, né? Não me sinto competente a falar, por exemplo, da experiência do norte do Brasil, né, ou do nordeste do Brasil, ou do sul, não tenho essa condição. Então, é importante a gente fazer essas localizações para que nas nossas agências de pesquisa, né, nos nossos papéis de pesquisadores, a gente não tome o lugar antropológico silenciador que o Ocidente faz com as culturas da outridade, né? Então, localização é algo extremamente importante para qualquer pesquisa que se faça, que é justamente entender de onde parte a centralidade daquele olhar, né? E como é que a gente pode pensar isso em termos de língua. E aí, né, como a própria provocação diz, português, eu já vou dar a referência, que é básico, né? Lélia Gonzalez, ela fala disso num texto, por exemplo, mais de um, mas esse texto, que é a mefricanidade, o nome do texto é A Categoria Político-Cultural da Mefricanidade. Esse que é o nome correto. E lá tem português. Não é só lá, tem a Lélia tem uma obra vasta, né? Mas ali é uma fonte para quem está interessado, enfim, quiser dar seguimento. Então, primeiramente, trazer essa referência, que é a base da minha reflexão, tanto em relação ao português brasileiro ou português, quanto à própria percepção de uma Méfrica ladina, né? Mas aí a gente fala isso aos poucos. Então, primeiramente, eu quero lembrar, né, trazer essa reflexão de que a língua ela é reflexo filosófico de uma cultura, né? E a língua, tanto a língua mesmo, essa entidade, né, quanto o idioma na sua praxis, né, eles estão atrelados à racionalidade. E o modelo civilizatório ocidental, ele vai dizer para a gente, a partir do seu pilar iluminista, que nós somos razão, né? O ser é racional. E começa uma desqualificação de outras partes fundantes do ser que não passam pela racionalidade, né? Até porque a racionalidade ela tem essa limitação da língua, né? É importante entender isso, porque a língua justamente é reflexão da experiência. Então é necessário ter uma experiência para que haja, né,
uma configuração linguística disso, ou dessa coisa, né? Ou desse, né? Algo para nominar, algo para se falar. Isso precisa acontecer, existir materialmente ou não, para que a língua haja sobre isso, né? Sobre o fenômeno e dê nome. Ai, gente, a filosofia, desculpa. Eu estou dizendo assim, Asa, você não está sendo muito assim, mas só dá para falar isso assim, no campo da abstração. Né? Enfim, qualquer coisa deixa aqui no chat, tá? A pergunta. Nesse sentido, a racionalidade, o pensamento, ele é condicionado pelas amarras da língua, do idioma, né? Da língua, mais do que o do idioma. Principalmente porque todo mundo pensa, né, usando um conjunto linguístico simbólico. Eu não sou da área da linguística, tá? Então, se vocês... ela está falando o nome errado, me desculpa. A categoria correta, não sei. Ficou lá na minha graduação, quando eu estudei linguística. Mas acredito que vocês estejam, de alguma forma, acompanhando. Então, nesse sentido, a língua portuguesa ela também vai ser um reflexo de um modelo civilizatório, ou de vários modelos civilizatórios, quando a gente vai ampliar essa língua portuguesa para além do seu solo lusitano. E vamos pensar, né, essa lusofonia no sentido amplo, mas uma lusofonia que também é concretizada por uma afro-lusofonia. E eu trago isso, eu escolhi isso de forma proposital, e eu estou dando uma matéria na graduação chamada Modernidade Periférica, que eu estou trabalhando isso. E eu estou fazendo isso porque existe populações afro-lusitanas, como afropeus, que é um conceito da Eleonora Miano, que tem o seu local de pertença numa Europa que é já miscigenada, tem o seu lugar de pertença negado. E quando acontecem cenas como a guerra da Ucrânia, em que a gente vê pessoas negras sendo impedidas de entrar no trem e fugir, e a imprensa ocidental mostrar essas pessoas como africanos, eu vejo aí um problema de reconhecimento, porque aquelas pessoas não são africanas, aquelas pessoas fazem parte da diáspora africana na Europa. Aquelas pessoas são afrodiaspóricas, são afropeus, de segunda, de terceira, de quarta geração. Pessoas que, assim como eu, não têm condições de voltar para o continente africano e reencontrar os seus laços. Pessoas que não falam mais línguas africanas. E eu estou trazendo esse exemplo porque justamente havia, nesse grupo de afropeus impedidos de embarcar no trem e fugir, haviam 5 portugueses. 5 pessoas afropeias de terceira, quarta geração, nascidas em Portugal, falantes do português e que tiveram seu lugar de pertença negado pelo seu modelo civilizatório. Então, falar sobre a afro-lusofonia é puxar esse rescaldo, né? Eu gosto dessa metáfora do poeta Guita Júnior, poeta de Moçambique. Ele tem um livro chamado Rescaldo. Assim. O que é o rescaldo? É depois do incêndio. O incêndio é o colonialismo, gente. O que o bombeiro faz depois do incêndio? Ele vem ali, cavucar para ver naquelas brasas se tem algum foco de incêndio ali que, né, ele precisa abafar. Isso é o rescaldo. Né? Então, eu acho que a primeira provocação é uma provocação macro, né? É se perguntar até que ponto há contribuições afrocêntricas, pluriversais, né, de diversas perspectivas na formação da língua portuguesa, não só no Brasil, mas no mundo. Né? E até que ponto isso será negado em nome de um modelo civilizatório ocidental que diz que uma língua é padrão. Né? Se a língua é reflexo e reflexão da experiência cultural, da praxis, né? da experiência radical do viver, né? E ela vai ali se moldando, se entendendo, flexionando, né? E brotando, né? Léxicos, sintagmas, enfim.
diversas possibilidades, se ela é desta forma e se viver é uma experiência pluriversal, significa dizer que a língua também deve ser pluriversal. Porque se a língua ela não for pluriversal, ela não vai dar conta das pluriexperiências que é existir. E o quanto essa busca desenfreada pela norma padrão, culta, efetiva, oficial e tudo mais, nada mais é do que uma tentativa de se adequar no modelo ocidental de falar. É uma reflexão. E aí eu gostaria eu vou falar muito de Ocidente, 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 então vamos pontuar o que é Ocidente. O que eu estou chamando de Ocidente? Ocidente é um modelo civilizatório, é um modelo filosófico-cultural, é um modelo de ser e estar no mundo. Né? Que, quando a gente fala Ocidente, existem vários modelos de existência, né, civilizatórios. Mas, quando a gente fala de Ocidente, a gente está falando de um modelo essencialmente anglo-europeu, né? Que tem 3 pilares básicos. O pilar greco-romano, responsável pela ideia de verdade única, que vai pegar a mitologia hebraica e vai universalizar, exclusividade de Deus, enfim, várias questões. O pilar greco-romano, que vai nos trazer a percepção de educação, civilização, democracia, mas também colonialismo, imperialismo. E o pilar iluminista, responsável pela verdade única a partir de um viés da ciência moderna que tem uma agência de dominação. Né? É o evolucionismo, né? É o macaquinho mais em pé, o macaquinho um pouco mais em pé e o homem branco. É um negócio interessantíssimo. Não sei se vocês já viram isso aí, mas eu aprendi assim na escola. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando pintar o cenário para vocês em relação à língua portuguesa oficial, canônica, que se busca, o falar perfeito, o falar universal do português, o falar lusitano universal do português, e até mesmo fazer uma autocrítica nesse sentido de disputa de um português brasileiro que também está buscando uma hegemonia lusófona. Porque existe uma briga aí sobre qual é o melhor português. Português do Brasil, português... Existe essa briga. Quando não entende, quando, na verdade, deveria se entender que o português, a língua portuguesa, é um pluriverso de possibilidades. E ela precisa ser assim. Porque, se ela não for assim, ela vai se tornar um instrumento de colonização. E aí eu gosto de pensar no escritor Manuel Rui, escritor angolano, que ele tem uma frase muito maravilhosa, que ele diz que a língua portuguesa é espólio de guerra. E que nós, angolanos, fazemos dela o que bem entendemos. Mas a gente pode atualizar essa frase, mas daqui a pouco eu atualizo ela. E aí eu quero falar de um fenômeno que vai, né, que vai nos localizar diante de uma pergunta como a língua portuguesa chegou no Brasil. Como uma língua que é reflexo e reflexão de uma experiência civilizatória, secular, né, com múltiplos atravessamentos culturais, inclusive, da Península Ibérica, e como é que ela irradia ao ponto de ser uma língua civilizadora no Brasil. E aí é muito interessante a narrativa do descobrimento, porque eu, e acredito que a maioria das pessoas, aprendeu na escola que a América foi descoberta, o Brasil foi descoberto por Cristóvão Colombo. E não, o Brasil foi por Pedro Álvares Cabral. Cristóvão Colombo foi a América. Né? São pessoas diferentes. Mas o exemplo serve para os dois. Tá? Tanto Colombo quanto Cabral o mesmo vértice da perspectiva triangular. Né? Então, vamos localizar a narrativa. Então, descobrimento do Brasil ou descobrimento da América é uma narrativa de desbravamento, é uma narrativa de aventura, é uma narrativa, né, de expansão que a literatura romanceou ao máximo, virou até filme da Disney, em que a Pocahontas se apaixona pelo seu genocida. É um negócio muito interessante. Né? Mas, nesse vértice
que dá conta deste fato histórico, social, filosófico e civilizatório, chamado descobrimento do Novo Mundo, né, Brasil-América, a narrativa predominante é a narrativa que traz a perspectiva da aventura. Mas, na verdade, o que a gente tem é a narrativa daqueles que chegaram aqui na proa do navio com o chicote na mão. E essa triangulagem tem que considerar aqueles que estavam em terra na horda de 100 milhões de pessoas, e aí eu nunca vi descobrir um lugar que moram 100 milhões de pessoas, mas tudo bem. Então, tem que considerar a perspectiva dessas pessoas que estão em terra vendo esse navio chegar. Mas, e para essas, não é descobrimento, e muito menos desbravamento, e muito menos aventura. Está para genocídio, né? Apagamento, epistemicídio, uma série de coisas. Mas também tem o vértice daqueles que também chegaram no navio, mas chegaram acorrentados no tumbeiro. E aí, para esse grupo, o nome desse fenômeno é Maafa. Maafa é um conceito da Marimbani que eu trabalho. Tem vários vídeos no meu canal sobre Maafa. Que significa a desumanização radical que assola a população negra. E a Maafa é um fenômeno de poder, né? Construído por esse modelo civilizatório ocidental, que considera, né, como humanidade um eu que é cis, hétero, patriarcal, anglo-europeu, com poder econômico, com poder político, judaico-cristão, iluminista e greco-romano. Esse é o humano dentro do modelo civilizatório ocidental. E todos nós mesmos, a gente que lute. Tá? E aí, todos nós que estamos aqui nessa sala, todos nós que lutemos para ter a nossa humanidade considerada nesse modelo civilizatório. E é muito importante nesse sentido, só observar que o português, falar português, não nos aproxima do Senhor do Ocidente, nos afasta. Só deixar isso aqui pontuado, né? Então, o que é a Maafa? A Maafa é esse fenômeno de poder, de desumanização radical, que não respeita fronteiras de tempo, território ou cultura, e que começa com a invasão ao continente africano para fins de dominação, vai passar pelo sequestro, encarceramento, volta na árvore do esquecimento, embarque, travessia, desembarque, leilão, escravidão, pós-escravidão, guetificação, favelização e, atualmente, o genocídio da população negra declarado com os seus múltiplos tentáculos. Que múltiplos tentáculos são esses? O genocídio físico? O mapa da violência no mundo, né? Estão aí vários mapas para confirmar. Né? A gente pode ir para os dados da violência em termos raciais nos Estados Unidos, por exemplo. São dados muito interessantes. Né? Mas também existe o nutricídio, né? Que no caso do Brasil é deserto alimentar, PL do agrotóxico, né? Tem também a educação, o sistema escolar como um agente de desumanização e genocídio. Tem a morte psíquica, tem o racismo religioso e tem o racismo linguístico, que é um braço do genocídio dessa população. E que, junto com o epistemicídio, que é o apagamento dos saberes dessa população, executa, com braços muito fortes, uma localização de desumanização de uma população negra. Por exemplo, eu ter ouvido de professores que Carolina Maria de Jesus não sabia falar português e muito menos escrever, e que, por isso, ela não tinha condições de estar ali figurando o cânone. Né? Conceição Evaristo só conseguindo ter, né, o seu lugar de reconhecimento depois de 70 anos. Né? E tantos outros, né? Sérgio Vaz, Ferrez, né? São tantos que estão ali trabalhando literariamente a língua que é o reflexo e a reflexão de experiências. Só que essas experiências estão extremamente longe do Senhor do Ocidente. E aí são consideradas menor.
Então, é importante a gente perceber que quando os nossos ancestrais, né, os africanos sequestrados, e desembarcam na América, tá? Dos Estados Unidos à Argentina, quando eles desembarcam para fundar as diásporas africanas, que são fundadas em estado de Maafa, significa dizer que as diásporas na América nunca viveram uma experiência que seja desatrelada à desumanização da Maafa. A começar pela língua. Mas quando essas pessoas chegam e desembarcam, né, por exemplo, no Brasil, né, na horda de 6 milhões oficialmente, essas pessoas chegam portando o corpo, a palavra e o conjunto filosófico-cultural. Os pluriconjuntos filosóficos culturais, porque eles foram postos em navios e não se comunicavam. E diante de uma desumanização radical, porque, veja, eles saíam de África, Chope, Makua, Kikongo, Euefon, Yorubá, Zulus, Kikuyos, e eles chegaram na América negros. Então, a travessia do Atlântico ela é mais do que uma travessia territorial, ela é uma quebra ontológica. E aí, trazendo Manuel Rui de novo, né? Manuel Rui falou que a língua portuguesa é um espólio de guerra. Não, a língua portuguesa é um espólio de Maafa. Ela é a possibilidade que pessoas negras têm de se comunicar e se expressar na vida, o seu falar. Então, meu bem, a gente faz dela o que a gente bem entender. Isso é um direito legítimo de deslocados do Atlântico Leste. Oeste, na verdade. E, nesse sentido, o português, o que é? O português é uma das ferramentas, uma das várias ferramentas que essa população que chegou aqui com o corpo, a palavra e o conjunto filosófico teve para poder resistir, permanecer e continuar. Então, o que seria efetivamente esse português, né? Segundo Lélia Gonzalez, assim, Lé com cré, né? Parafraseando, né? Português são marcas de africanização do português falado no Brasil, marcas essas que são semelhantes a outras experiências de outras línguas também na América. Línguas como o inglês, que tem o ébano, línguas espanholas com os vários aspectos de criolização, tem um estudo da professora Ama Mazama, da Universidade de Temple, sobre a criolização, as marcas de africanização ali em Guadalupe, né, na língua francesa. Então, veja, toda essa galera chegou aqui, ó, e toda essa galera utilizou a língua como instrumento de resistência. Entretanto, sociedades como a sociedade brasileira têm a agência eurocêntrica, né? Nós temos um problema sério de autoimagem. Eu vivo falando isso. Mas nós ansiamos por sermos cópias mal diagramadas do Ocidente. E por conta desse anseio, o racismo linguístico ele acaba sendo muito vigoroso. E ele executa, né, a sua exclusão, né, a exclusão de uma população que já é excluída. E isso, gente, falando só em termos de línguas africanas e a influência delas no português, porque se a gente ampliasse essa discussão para as línguas dos povos originários, a gente teria ainda muito mais camadas de debate. Mas como é necessário recorte, né, ficaremos com essas línguas, principalmente as línguas bantus, kikongo e kibundo. Por quê? Porque essas línguas são faladas na região do Congo-Angola, que foi a região onde mais Portugal pegou pessoas africanas, sequestrou pessoas africanas para trazer para o Brasil. Dados históricos dão conta de que, em 1536, chegou o primeiro escravizado nesse território. E esse homem era da etnia Angola. Ele era um Angola, ele era um banto, do conjunto étnico-linguístico banto, né? Do qual Kibundo e Kikongo fazem parte e influenciam. Né? O sudeste do Brasil ele é bastante banto. Bastante banto.
né? Apesar da gente olhar muito para a experiência iorubá, mas a bantitude, que é uma palavra que eu inventei mesmo, a bantitude, ela está manifesta no português do Brasil, ela está manifesta no Brasil pela língua portuguesa, né? E há uma negação em relação a isso. Então, o que seria, né? Como a africanidade, essas marcas de africanização, né? Se pratica em termos de língua, né? Como é que ela se pratica? Então, a gente pode pensar nessas interferências linguísticas do Kikongo e do Kimbundo, mas não só, né? São línguas prefixais, são línguas que o sintagma não, o prefixo de número, isso tem o nome correto, peraí. Qual que é o nome, gente? Tem o nome, não é, já faz muito tempo que eu estudo isso. A variação de número, né? O plural, tem o nome correto. Enfim, gente, desculpa, eu esqueci. Mas são línguas que a marca de variantes de número são prefixais. Pode ser morfema, mas na minha cabeça tem outra palavra. Mas tudo bem, vocês estão me entendendo, né? Então, no Kibundo, eu vou dar um exemplo. Muntu e Bantu. Filosofia Bakongo, né? Que fala Kikongo. Né? O que é Muntu? Muntu é a força vital na singularidade, é o ser humano, na sua singularidade. Intu é força vital. Mu é a marca de singular. Então, Muntu a gente traduz como ser humano, força vital na singularidade. Cujo plural é Bantu. Ba é o plural. Então, a lógica prefixal e sufixal de formação de palavras é, por exemplo, diferente. Ela é prefixal, não é sufixal, como o português. Então, como é que isso emerge? Veja bem, essas pessoas... isso mesmo, desinência. Muito obrigada, Ieres. Acho que é Ieres. É isso. Obrigada, porque, assim, faz muito tempo que eu não estudo esses negócios de linguística. Mas eu ainda tenho uma lembrança. Isso mesmo, desinência. Então, Bantu, Ba é plural. Então, o que é Bantu? Né? É a força vital na sua pluralidade. Então, são os povos bantus. Está entendendo? Então, quando eu vejo uma fala que é as amigas, eu vejo aí uma influência. Para além disso, muitas dessas línguas bantus, não só essas, né? Não apenas essas, mas a maioria delas não tem certos fonemas, como R, como L, né? Então, veja, essas pessoas chegaram aqui com o corpo, a palavra, o conjunto filosófico-cultural, não se comunicavam e tiveram uma língua imposta. Uma língua imposta. E a língua é pensamento. Então, o que é ter a língua portuguesa imposta? É ter uma nova construção filosófico-cultural imposta. E, ainda assim, estabelecer as suas lógicas filosóficas de forma genuína e natural. Porque isso não é Esperanto, que foi no laboratório de linguística, vou aqui. Isso são as confluências. E aí é muito interessante vocês irem, por exemplo, no disco Canto dos Escravos, da Clementina de Jesus, que é uma obra essencial e que ela fala Muriquinho pequenino, Purugunta, onde vai? Muriquinho pequenino, menino pequenino. Purugunta, pergunta, aonde vai? Onde é que está indo você tão pequenininho? Ela está falando português, mas ela está falando português com o sotaque banto de último grau. Então, quando você vê incidência, né, os laboratórios, na UFRJ tem um laboratório de linguística que trabalha isso, trabalha o falar
do Vale do Paraíba, trabalho falar da Baixada Fluminense, né? Tem uma galera que pesquisa isso de forma muito séria, laboratórios de linguísticas, né? E o nome do disco é Canto dos Escravos, da Clementina de Jesus. Tem lá no Spotify, no YouTube, tem lá. Então, esses laboratórios, eles percebem, por exemplo, incidência de um problema linguístico, né, de uma variante linguística que é considerada erro, em regiões como o Vale do Paraíba, em regiões com uma grande incidência quilombola. Né? Que problemas linguísticos são esses? São pessoas que falam Flamengo, bicicleta. São pessoas que falam falando, comendo, bebendo. São pessoas que falam ser. Você tá doido? Já ouviram as músicas do Emicida? Pessoas que falam assim. E que, durante todo o tempo, principalmente porque a nossa academia, as nossas pesquisas, durante muito tempo, foram pautadas e basiladas no modelo ocidental do que é pesquisa, no modelo ocidental do que é tema interessante, validado, possível de validação acadêmica, e o que não é tema de possível de validação acadêmica, porque nós somos colonizados academicamente. Né? E somos colonizados. Eu também, tá? Eu não me exibo, não. Eu também. E nós somos colonizados academicamente por quê? Porque nós estamos ainda paira sobre o nosso ethos coletivo o modelo único de civilização, de ser estar no mundo, que é o ocidental. Quando, na verdade, existe um pluriverso de possibilidades de ser e estar no mundo. Né? E veja que eu não falei diversidade, porque a diversidade continua tendo como centralidade a agenda do Senhor do Ocidente. É por isso que eu não gosto de culto e inculto, porque o que é culto? O que é o português culto? É o português falado pelo Senhor do Ocidente? É o português europeu? É o português gramaticalmente, né, rígido? Se a língua é o reflexo e a reflexão do ser, ela acompanha as experiências. E quando a língua é insuficiente, nós buscamos em línguas estrangeiras o que vai nos ajudar a dar conta daquilo. A gente tem estrangeirismos abertos, falamos mouse, internet. Agora, falar ser, Flamengo, falando, aí não pode. E aí, já falei dessa questão que é, para mim, isso é racismo linguístico, porque a gente está falando aí de uma variação mais estigmatizada. A gente não vê esse tipo de experiência quando se trata, por exemplo, do português paulista, que tem uma influência vertical do italiano. Uma influência linguística, assim, palpável. O português de São Paulo tem uma influência linguística palpável do italiano. Sonoramente, estrutura, aí tudo bem. Né? Agora, se você está falando de um português que tem uma localização e uma agenda atrelada a experiências da outridade, população negra, pobre, favelada, periférica, população nordestina, população nortista. Aí não, aí é português incorreto, é falar menor, é falar errado, não é canônico, não é. Só que quem decide isso? Eu gostaria de saber assim, quem é que decide, quem é o suprassumo do poder que decide que uma língua é culta, a outra língua não é culta. Uma língua funciona porque a língua é reflexo e reflexão do mundo. Então, a língua que se comunica já é culta por si própria. Comunicação foi estabelecida. Mas não é a língua que se escreve. A escrita é uma fotografia do saber, diz Amadou Ampateba no texto A Tradição Viva. Então, a escrita é uma fotografia do saber. Mas a experiência fônica, energética do saber, ela vem pela palavra. E a palavra é língua. E, no nosso caso, é a portuguesa.
Só temos ela. Então, tem que ser com ela mesmo. Entende? Isso é inegociável. Inegociável. Entende? E aí, nesse sentido, é como se o português ele estivesse em confluência com os diversos falares que também surgem enquanto forma de resistência vocabular. E é uma forma de resistência porque ela tem que exprimir aquela experiência, que é uma experiência inédita para a lusofonia original. Né? A experiência de ser negro no Brasil é uma experiência inédita para os portugueses. Então, a língua lusitana, a saída de Portugal, ela é insuficiente para dar conta dessa experiência que é Brasil, desgraça coletiva. Assim como ela é insuficiente para dar a experiência de Timor-Leste, assim como ela é insuficiente para dar a experiência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Porque cada território emerge um locus cultural. E a língua é a estrutura desse locus. Então, já me encaminhando para o fim, que eu já falei da beça, eu entendo essa marca de africanização do português, né? Usando o mesmo termo da Lélia Gonzalez, eu compreendo como um espólio da MAFA, como uma ferramenta anti-MAFA, como uma ferramenta anti-desumanização. Então, é também pela língua que a gente marca a nossa existência no mundo. Pela língua que a gente afirma a nossa identidade. Então, quando eu vejo a concordância... Agora eu tenho aqui, cheguei na parte que eu anotei a cola. Quando eu vejo a concordância nominal, número 0, né, de variação 0, em alguns falares, por exemplo, atrelado ao movimento hip-hop, ao movimento cultural, filosófico do hip-hop, que é um movimento genuinamente negro, o rap, que é a sua manifestação artística, junto com o grafite, né? O rap, o que é o rap? O rap é uma crônica da MAFA. Vai ouvir Racionais, vai ouvir Emicida, vai ouvir Djonga, é uma crônica da MAFA. Né? É a contação da experiência da desumanização radical, é uma contação do estado da MAFA que nós vivemos nos últimos 500 anos e que continuamos a viver no agora, né? Independente do território. Porque você pode estar na Europa e sofrer isso que os afro-europeus sofreram. Então, esse movimento, né, essa afirmação cultural que é o hip-hop, ela também transparece na língua. Então, quando vê a música, né, as mina, nós faz, né, eles querem que alguém que vem de onde nós vem, eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça. Música do Emicida. Por que ele justamente disse nós vem numa frase tão política? Porque a língua também é política. Então, esse tipo de variação linguística, considerada como erros linguísticos, problemas linguísticos, e muitas das vezes ignorado no ensino de português, seja ele português para brasileiros ou português para estrangeiros, né? Essa língua, na verdade, ela é uma reafirmação de pertença. E que pertença é essa? A pertença é a da amefricanidade. Nós somos amefricanos, trazendo Lélia Gonzalez. E o que é ser amefricano? É entender que a América é uma intersecção de conjuntos civilizatórios. A América é a intersecção daquele triângulo que narra o descobrimento da América. Entretanto, por causa da imposição de um desses, outros dois acabam silenciados ou excluídos. Então, o que eu quero dizer, quero terminar, na verdade, pensando que a língua portuguesa é essa língua brasileira, esse português que a gente pode chamar oficialmente de pretuguês, né? Esse português do Brasil. Eu não tenho problemas com nomenclatura, sabe? É tudo livre, tudo dá o nome que você quiser. Eu fecho com a Lélia. Mas o que eu quero dizer é que esta língua ela é um instrumento de identidade, mas, sobretudo, é um instrumento de humanidade. E aí eu quero terminar citando
o artigo da professora Fernanda Oliveira Cerqueira. O artigo é muito bom. Se chama O Português como Comunidade de Prática, Concordância Nominal e Identidade Racial. E aí é um trechinho só de 3 linhas. E aí, reticência, né? Não peguei o trecho todo, ela diz: argumenta-se no presente trabalho que a ausência de concordância nominal de número, né, o plural, em contextos específicos, como em manifestações do movimento sociocultural do hip-hop, remonta a questões de apropriação de variante em questão com fins de empoderamento racial por parte dos informantes. Então, talvez a grande reflexão aqui é como a gente pode olhar a língua portuguesa como agente na construção, mas, sobretudo, na desconstrução da Maafa. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito, muito obrigado. Bom, temos que processar tudo isso aqui para nós. Eu acho que, da minha parte, eu só tenho a agradecer a reflexão. Claro que tenho milhões de coisas, mas eu vou primeiro aqui, vou ler alguns dos comentários que foram passando aqui. Então, assim, a Tatiana comentou logo no começo, né, de como o ensino médio fala dessa literatura de viagem, que na verdade era a troca de cartas entre os viajantes portugueses e o Reino de Portugal, que é um eufemismo, ela diz aqui, né? Peço perdão pela minha presunção de gênero das pessoas, eu estou usando de acordo com eu estou lendo os nomes e estou tomando uma presunção de gênero, peço desculpas se eu usar o ele ou ela, mas assim, vocês têm todo o direito de me falar das suas identidades. Eu estou lendo o nome Tatiana e estou assumindo que é uma pessoa que se identifica como ela, peço desculpas, mas essa pessoa fala de um eufemismo nefasto e sim, e várias pessoas foram comentando, agradecendo, ótimo exemplo, Érica Araújo faz a conexão com a Bell Hooks aqui nos Estados Unidos, e a Bell Hooks que leu Lélia Gonzalez, inclusive, que cita muito Lélia Gonzalez dentro dos seus textos. E que também é a base do que eu estou falando também. Exato. Tá? Ela não está longe de mim, não. Exato. E assim, essas presente e obrigados. Aqui ainda não apareceu nenhuma pergunta direta para você, além desses pequenos comentários que eu li. Então, assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat, ou se acho que a Asa também falou que não tem problema abrir, então, pro microfone. E antes de abrir, eu falo, só para... É isso. Então, Tayana está falando que quer fazer uma pergunta. Tayana, pode fazer a pergunta, então. Muito obrigado. Bem, boa tarde, já quase boa noite. Primeiro, agradecer imensamente a explanação, muito, muito bom te ouvir, assim, maravilhoso. Já conheci, acompanhava seu trabalho nas redes. Muito bacana ter essa oportunidade de te ver assim no frescor da comunicação, uma delícia. Obrigada, primeiro. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Asa, esse fenômeno que a gente está acompanhando através de plataformas como o TikTok, o Instagram, né? Tem aparecido comentários de pais e mães preocupados, em especial em Portugal, né? Mas eu estive recentemente em Angola e Moçambique e vi que esse discurso aparece por ali também, com essa disseminação, vamos dizer assim, do nosso português para além das nossas fronteiras, que tem, né, assim, algumas pessoas dizendo assim, nossa, os nossos meninos já não falam o português daqui, estão falando como brasileiro, né? Isso tem sido uma preocupação na formação de crianças e adolescentes para além do nosso continente. Se você pudesse comentar um pouquinho à luz dos conceitos que você trouxe, vai ser maravilhoso. Obrigada, viu? Eu respondo ou vai ter rodada de pergunta? Tem uma outra aqui, acho que é da Luísa.
Sim, Que é melhor. se você consegue responder essas duas, e aí se foram surgindo... Aqui a Luísa pergunta das reformas da escrita na língua portuguesa, se tem relação direta com o português, e aí a pergunta da Tayana, e depois a gente vê se há alguma... Só, se me permitir, Luísa, é pretuguês, com a categoria que a Lélia coloca, tá? Só para... Não é uma correção, você, assim, é só para deixar... Porque é uma categoria, né? E aí, vou responder primeiro a Luísa, depois a Tayana. Primeiro que eu não acompanhei assim, de perto como se deu o processo, né, de escolha e tudo mais, como isso funcionou, mas essa reforma da língua portuguesa estava muito mais atendendo ao mercado, né, editorial, né, ela tinha muito mais uma base com fins de capital do que numa base de linguística social, né? Agora, eu não sei até que ponto, na hora da escolha do que cai, do que permanece, essas variantes dos falares, né, português, foi considerado. Tá? Não sei se eu não tenho condições de dizer. Até fico curiosa para saber. Então, nesse sentido, eu acho que eu não tenho uma resposta boa para te dar. Mas eu acho que não. Eu acho que o português não foi considerado nisso. Mas tudo bem. Tayana, a questão da entrada do português do Brasil em Portugal, né, e o quanto isso tem alarmado por um português lusitano, perfeito, puritano, português que reflita o escopo cultural e filosófico de Portugal, né? Só que, assim, são algumas questões que precisam ser pontuadas, né? O primeiro é a própria busca ocidental pela ultraconectividade. Então, tipo, essa é a consequência direta do que esse modelo busca, entende? O tiro que saiu pela culatra, né? É a consequência inesperada, né? E a questão que eu não me incomoda, mas que a gente talvez tenha que pensar é sobre o imperialismo linguístico e o quanto esse imperialismo linguístico está chegando naqueles que sempre foram o modelo de império. E o quanto isso pode incomodar. É importante dizer que Portugal não tem dados de raça social, né? O censo português não cataloga raça. E isso, para mim, em 2022, nessa altura do campeonato, isso é muito grave. E mais do que isso mostra mais da negação da nação do que na formação da nação. Tem um livro muito legal chamado O Racismo em Português, da Joana Henriques. Ela tem mais um sobrenome, mas eu não me lembro. É um livro interessante. Ela vai falar um pouco sobre isso, sobre essa negação de Portugal de perceber que eles que foram os primeiros a se lançar no mar, né? O primeiro Estado-nação da Europa, o primeiro a se tornar aventureiro, o primeiro a ir desbravar, o primeiro a começar a instaurar a Maafa. Mas há uma negação dessa conversa, né? E é isso, enquanto houver essa negação, não haverá avanços, porque o primeiro passo para a mudança é justamente a aceitação do problema, né? Realmente tem esse problema, o que a gente faz agora? Né? Do que negar. E aí, nesse sentido, Tayana, eu também não acompanhei muito, eu vi que tinha uma polêmica com o Lucas Neto, né? E tudo mais, mas é isso, o Lucas Neto é o youtuber mais viral lá para criança do mundo, do YouTube, da YouTubesfera, sacou? Está para além da língua portuguesa. A gente tem, antes de começar a discutir a influência do português a partir de youtuber famoso, a gente precisava discutir por que o capitalismo está nesse ponto. Por que chegou a esse ponto? Está entendendo? Vamos lá. Isso, Racismo Linguístico, do Gabriel Nascimento. Gosto muito, referência. É um bom livro. Né? Joné Baião colocou aqui. Uma referência. Isso. Esse livro é muito bom, que ele diferencia o que é preconceito de racismo. A gente, por muito tempo, falou em preconceito linguístico, né? E o Gabriel traz essa diferença, né? Eu gosto também, é uma bibliografia que eu me utilizo.
Mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, e em relação à pergunta da Tayana, eu só coloquei um link, porque esse link saiu recentemente, que foi realmente uma questão que apareceu nos jornais, essa questão para quem não está a par do assunto, só para quem quiser ler sobre essa questão do português e do brasileiro e essas questões linguísticas nessas gerações de youtubers. E não sei se alguém quiser fazer mais alguma pergunta e quiser só levantar a mão aqui pelo Zoom, a gente sabe se tem, não tem, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Pelo chat ainda não apareceu. Sim. Mas, ouvindo você, João, eu pensei justamente o quanto Portugal ele é o ocidental. Por mais que os portugueses, né, gostem de falar que são a periferia da Europa, é importante, então, fazer a seguinte reflexão. Se eles são a periferia da Europa, o que somos nós, a periferia da periferia? Pode perguntar. Aqui, como podemos pensar o ensino da língua portuguesa, embora muitos de nós saibamos das questões relativas à diversidade e à descolonização, precisamos assumir posturas na sala de aula. Como você pensa isso na prática? Olha, eu não só penso, como tento praticar, né? Primeiramente, aceitando as variações linguísticas e entendendo também a minha localização, de alguém de Baixada Fluminense que cresceu com esse falar. Então, não mudo o meu falar em sala de aula. É claro que é importante dizer que eu não sou professora de língua portuguesa. Eu sou professora de literaturas, né? E isso me coloca num outro lugar crítico, inclusive, e me limita. E, como eu falei, localização é muito importante nessa discussão, para que a gente não assuma um lugar de agente único em problemas que são coletivos, né? Mas uma das experiências que eu costumo acompanhar, eu acompanho muito escolas, principalmente ensino fundamental 1, acompanho bastante. Cada vez mais estão sendo introduzidos músicas com as variantes, livros que têm as variantes, tá ali tendo uma sensibilidade desse corpo docente em perceber que a comunicação e aquele falar, ele também é válido e está em pé de igualdade com qualquer outro falar em língua portuguesa, porque falar português é um pluriverso de possibilidades. E que, no final das contas, o que a gente deveria ter em mente é fazer dos nossos alunos, isso é Marcos Bagno, né? Fazer dos nossos alunos poliglotas na própria língua portuguesa. Marcos Bagno que fala isso naquele livro Preconceito Linguístico. Então, quando eu estava dando aula de português na escola e também quando eu estava dando aula de português para estrangeiros, isso já tem um tempo, eu tinha como compromisso fazer com que esse aluno ele fosse agente da língua portuguesa, de forma que ele pudesse perceber e adaptar o seu falar para cada situação, a partir do seu próprio crivo crítico. Então, não é melhor ou pior, mas entender quais são os contextos do discurso. E isso eu acho que não é só sobre língua portuguesa, isso é sobre educação. Né? Ir à escola, aprender. Para que a gente vai à escola? Não é, com certeza, para atender a demanda do mercado. A gente não deveria ir para a escola para ter um emprego melhor. A gente deveria ir para a escola para nada disso, porque isso é atender uma demanda ocidental capitalista, que é desumanizadora. A gente deveria ir para a escola para quê? Para se nutrir de um pluriverso de informações que a gente vai guardar na gaveta da memória e, diante de um pluriproblema do existir, a gente possa abrir essa gavetinha e tirar de lá a solução que vai nos permitir resistir, permanecer e continuar. Então, pensar só no português culto como a única variante, ou também o seu contrário, pensar que a única possibilidade de falar seja o português, somente ela, e é isso mesmo, isso faz com que a sua gaveta fique um pouco mais empobrecida. Né? Então, compreender o português também, entender as normas gramaticais também, né? E orientar-se, né? Não à toa orientar, vem ori primeiro, né? Cabeça. Então, orientação, a cabeça dando a direção. Então, primeiramente, a gente vai o quê? Se nutrir
para usar o nosso ori, a nossa cabeça, e nos orientarmos. E nessa orientação decidirmos qual é a variante da língua que nos fará passar por aquela experiência da forma mais adequada possível. Então, como você pode perceber, não tenho respostas prontas. A Érica aqui. Mas ainda é uma abordagem estereotipada muitas vezes, mesmo quando se fala sobre as variantes. Certas abordagens colocam as variantes num lugar cômico. Muito! E ainda entra no racismo recreativo. Vou dar um exemplo. A dona do gato Tom, do desenho Tom e Jerry. Essa dona, dos estúdios Hanna-Barbera, né? Essa dona, ela é uma mulher negra, gorda, sempre de avental, só aparece da cintura para baixo, fala errado e bate no gato. E aí, quando o estúdio Hanna-Barbera foi questionado e tudo mais, lá pelos anos 2000, 2002 e tal, foram questionados, né? Pô, anos 2000, tu ainda tá com esse papo? Qual é? Né? O que eles fizeram? Mudaram a personagem. Ela passou a falar, né, corretamente, entre aspas, parou de bater no gato, parou de usar avental e se transformou numa senhora branca. Como é que pode isso? Personagem Adelaide do Zorra Total é aquela daquele humorista Rodrigo, não sei quem? Se for essa, eu tenho uma raiva, meu Deus, um ranço. Né? É uma personagem que é uma mulher negra, que anda sempre assim, desleixada, descabelada, reforça o estereótipo da barraqueira, um estereótipo que é partilhado por comunidades, outras sociedades no mundo, né? Estados Unidos também tem esse estereótipo para a mulher negra. A mãe do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, a Rochelle. Ela é a barraqueira, a agressiva. Enfim, questões, né, gente? Respondi? Não sei. Sim. Acho que você está no Instagram, no YouTube, para quem quiser te seguir. Eu acho que, da nossa parte aqui, eu quero mais uma vez, em nome da Ana Paula, do José Antônio e do meu, agradecer profundamente a sua participação. A gente, que é professor de língua, a gente tem muitas conversas ontem, hoje, foram sobre essa questão de ensinar, não ensinar gramática. A gente tem sempre a tendência de que língua é uma série de regras, e, na verdade, a ideia era justamente trazer essas outras proposições de que línguas que usamos e de como que usamos língua, para a gente conseguir sair desses caminhos de que ensinar a gramática é suficiente para aprender uma língua. E eu acho que a sua fala aqui justamente enriquece o nosso trabalho como professores ao redor do mundo que nós somos, justamente porque, especialmente para nós que moramos fora, a gente ganha um espaço de professor de português que é muita responsabilidade. Aquilo que você falou que eu acho que é fundamental para pensar o nosso espaço, né? Eu sou professor de português, mas eu venho de São Paulo, então e tem uma posição social dentro de São Paulo que me permitiu. Então, ter esses questionamentos constantes para nós é muito importante, como a gente se converte fora do país em donos da língua, né? Então, parece que e essa discussão é super importante para a gente entender as nossas proposições. Então, em nome de todos nós... Fico muito feliz, mas assim, a gente não deve abandonar o ensino de gramática. Eu não sou essa pessoa da radicalidade, 880. Não, agora é só português. Abaixo os lusitanos. Não, é também, entendeu? Eu sou do grupo do também. Eu sei que é também. Entende? Eu acho que isso deixa as coisas muito mais ricas. E durante a minha prática de 16 anos, dando aula de português para estrangeiros, ter ensinado gramática foi essencial. E eu até acho que exames como o CELP e Braz, ele é bem revolucionário em termos de avaliação de língua. Muito, tá, anos-luz à frente de qualquer prova de proficiência em outras línguas, né? Tanto o francês quanto o inglês, que são extremamente ocidentais.
Não tem um nome para isso. O CELP-BRAS, enquanto um exame de língua portuguesa, é muito interessante porque ele meio que mostra essa ideia de africanidade. Ele possibilita que o aluno ali que está aplicando o teste, ele produza um português que tenha contexto. Tenha contexto. Eu sempre achei isso revolucionário, de verdade. Sempre gostei. Sim. E é isso. Então, assim, mais uma vez, acho que você finalizou de maneira perfeita. Acho que é isso. A gente quer agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes até o final, em nome do departamento, em nome das pessoas, de todo mundo que nos ajudou. Queria fazer um agradecimento especial às pessoas que toparam ser moderadores, aos voluntários, também a Isadora, que está ajudando a gente ontem e hoje, que é aqui de Colômbia, mas um agradecimento especial a todos os participantes e as nossas duas keynotes que falaram ontem e hoje. E é isso, gente. Encerramos mais uma vez o nosso congresso. José Antônio, você quer falar alguma coisa para terminar? Tá. Ficou então, quietinho, José Antônio. Queria ouvir sua voz. Muito obrigado. Não, muito obrigado a todos os participantes, a todos que nos ajudaram, moderadoras, moderadores, a Universidade Federal de Lavras e as nossas duas keynote speakers, especialmente nesse momento a Asa, que eu acho que foi muito esclarecedora a fala dela e muito, muito importante e inspiradora para mim e acho que para todos nós. Muito, muito obrigado a todos. Desculpa, não, a Ana Paula também. Ana Paula não sei se a Ana Paula quer falar alguma coisa também. Somos 3 professores de português aqui em Colômbia. Quer falar, Aninha? A Ana Paula está colocando aqui no chat, gente. Agradeceu. Ela está agradecendo aqui pelo chat. Então é isso. Em nome de nós 3... Continuamos conversando, né? Favor, eu acho que essa conversa começa aqui, mas não precisa terminar aqui, né? Eu acho que os nossos núcleos de pesquisa dialogam muito. Exatamente. Muito ótimo. Obrigado a todas, a todos e a todos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tem